a Jesus no mês de fevereiro do ano 2000. Mas eu quero lhe dizer que nem sempre eu fui essa pessoa que você vê hoje. Eu dei muito trabalho para os meus pais evangélicos. E eu fui convidada a ser dançarina de funk, para o desespero do meu pai e da minha mãe. De repente existe algum jovem, alguma jovem aqui nessa noite, que pensa que o mundo ali da televisão é um mundo de glamour. Não sabe o que está por trás. E quando eu fui convidada para fazer parte daquele grupo, o grupo chamava-se Movimento Funk Clube. Tem vários vídeos ali no YouTube que não foi eu quem colocou. Muito pelo contrário, eu tinha muita vergonha de dizer o que eu fazia. Até um dia ser convidada para estar no programa de televisão da irmã Fabiola. E eu pensei que eu estava indo lá somente para louvar. E quando eu cheguei, ela disse: olha, você vai ter que contar sobre o teu testemunho. E eu disse para ela: olha, eu não falo sobre isso. Eu não gosto que a minha imagem seja vinculada ao meu passado. E ela, cheia da autoridade, cheia do Espírito Santo, disse: muitas mães precisam ouvir o que você tem para dizer. E eu entendi que era o Espírito Santo falando comigo. Então, como eu ia lhe dizendo, com este grupo, nós gravamos vários programas de televisão. Raul Gil, programa da Xuxa, Faustão, Serginho Groisman, todos os programas que você imaginar de televisão, Gugu, nós fomos chamados para estar lá. E o curioso, que quando eu fui convidada para estar nesse grupo, eles disseram assim: olha, Fabiana, metade do grupo serve num centro de Umbanda ali em Cabo Sul, aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e metade do grupo serve ao candomblé num centro ali em Copacabana. E nós vamos te levar lá. Notem bem que os meus pais estão aqui, crentes, sempre me ensinaram o caminho do evangelho. Mas o filho, quando é desobediente, meu irmão, só Jesus na causa. E eu fui até aquele centro em Cabo Sul. Quando eu cheguei ali, eles logo disseram assim: olha, Fabiana, a Pombagira está lhe esperando no quarto de Exu. E quando eu cheguei ali naquele quarto, que eu nunca tinha ido a um centro antes, eu não sabia como eram as coisas, eu não sabia como funcionava. Era um quarto muito estreito, um cômodo muito estreito. E tinham várias entidades, que hoje nós sabemos que aquilo era demônios, mas eu via que aquilo tudo como uma estatuazinha. E várias velas ali acesas. E quando eu entrei, eu me deparei com uma mulher. E a primeira frase que saiu da minha boca foi: você está usando as mesmas coisas que eu? E aquela entidade disse: sim, você é o meu cavalo. E eu não entendi aquilo porque eu nunca tinha escutado. Eu sei que tem irmãs aqui da minha igreja, aqui, do círculo de oração, que não sabiam de nada disso. Hoje vocês vão saber. E ela falou assim: a partir de hoje, o sucesso chega ao grupo que você dança, porque você entrou e você é o meu cavalo. E onde você colocar os seus pés, você vai brilhar. E naquela época existia uma loura que era uma dançarina que fazia muito sucesso. E aquela entidade se voltou para mim e disse assim: olha, eu vou te colocar acima dessa loura. Você vai expandir no Brasil inteiro e outros países vão ouvir falar de você. Mas eu quero que você passe somente uns dias aqui comigo e corte todo o seu cabelinho. Eu disse: não posso cortar o meu cabelo, porque desde que eu me entendo por gente, o meu pai não gosta que eu corte o meu cabelo. E aquela entidade disse assim: então vamos fazer o seguinte, fica com o seu cabelinho no lugar. Você não precisa cortar o seu cabelo, mas fica aqui, porque eu vou dar tudo o que você quer. Fama, dinheiro, o que você quiser você vai ter. E eu disse: não, agora espera um pouco, porque eu tenho que pensar. E aquela entidade disse: não pensa muito, porque o que eu tenho para você é grande. Muitos se venderam. Muitos se venderam. Mas ali eu falei: não, eu pensei no meu pai, porque meu pai não queria que eu cortasse os meus cabelos. E quando nós saímos, eu saí dali logo, a primeira ligação, a produção da Xuxa nos chamando para gravar o programa dela. E ali teve um jogo de
Flamengo e Vasco no Maracanã. O Flamengo fez um gol, o Vasco fez um gol, e logo em seguida o Vasco fez um outro gol, e todo o Maracanã começou a gritar a música que nós cantávamos, que tem um conteúdo poético, filosófico, é uma letra muito complicada, é uma letra riquíssima que diz: ah, eu tô maluco. Todo o Maracanã gritou aquilo, todo mundo começou a procurar quem é, de onde vem esse grito, e chegaram até nós, para o desespero do meu pai e da minha mãe. A minha mãe, quando soube que eu tinha ido ao centro, eu não sei quem contou para ela, mas cheguei em casa, quando eu fui subir a escada, a minha mãe estava em cima e ela olhou para mim e disse: você foi na macumba. Eu falei: quem contou para ela? Ninguém sabe, eu estou chegando agora. Falei: mãe, eu não fui. Você foi. E o que Deus tem para você não é isso. Minha mãe, quando ela se deparou naquela situação, quando ela soube que eu estava naquele grupo, ela falou: não estou criando filho para povoar o inferno. Eu não estou criando filho para me dar esse desgosto. Os meus filhos pertencem ao Senhor. Não foi isso que o Senhor me prometeu. De repente, se fosse outra mãe, que alegria, minha filha está na televisão. Mas a minha mãe não. Não tinha culto na igreja dela todos os dias. Ela pegava um pedaço de papel, que era a minha foto. Ela saía todos os dias pela manhã de casa com aquele pedaço de papel, sentava no banco da igreja, a primeira que estivesse aberta, colocava aquele pedaço de papel do lado dela e dizia assim: Senhor, eu não sei aonde está minha filha, mas tu sabes, Senhor, traga minha filha para ser tua adoradora. E as pessoas conheciam a minha mãe do bairro, porque nós somos de uma família de farmacêuticos, então todos nos conhecem. E você sabe que farmacêutico, muitas pessoas confiam em nós como médicos. E a minha mãe, às vezes sentada no banco daquela igreja, as pessoas chegavam: ô irmã Liraci, vou fazer companhia para a senhora, eu vou sentar aqui do seu lado. Não senta do meu lado, porque minha filha está aqui. E as pessoas olhavam para ela e diziam: essa mulher é louca, eu estou vendo somente um pedaço de papel. Mas meu irmão, a fé é o firme fundamento das coisas que não existem, mas das coisas que se esperam. E a minha mãe começou a trazer à existência aquilo que não existia. E o meu pai, segundo os funcionários da farmácia, me disseram que quando na rua gritaram, a farmácia do meu pai localiza-se no calçadão de Coelho da Rocha, em São João de Meriti. A rua gritou: nossa, a Fabiana está no programa da Xuxa. A rua toda correu para a barbearia para ver aquela televisão mais próxima. O meu pai se virou para o lado esquerdo e chorou. Ele não aguentou aquilo. Quem chora publicamente mostra que alguma coisa está errada. Quem chora publicamente mostra que precisa de ajuda. Quem chora publicamente mostra que precisa de um socorro. E ali os meus pais, decididos a buscarem ao Senhor, porque eles não gostaram daquilo. E a minha mãe, ela ficou aquela crente mais fervorosa, porque você quer conhecer o crente? Coloque ele no deserto, coloque ele na prova. Aí você vai saber se ele é crente mesmo, se ele vai entregar o cartãozinho de membro, ou se ele vai mostrar a verdadeira identidade dele. E minha mãe ficou aquela crente que antes de ir para o trabalho era todo dia aquela fotinha do lado: e vamos orar pela minha filha. E eu viajando o Brasil inteiro. Viajando o Brasil inteiro. E eu lá no mundão, dançando funk. O funk, você sabe, você conhece o tipo de dança. A filha de crente dançando funk. Aí numa certa feita, eu estava viajando para algum lugar. Eu cheguei numa data comemorativa na minha casa. E quando eu cheguei no meu lar,
Minha casa estava cheia. Meus primos, meus tios, todo mundo estava na minha casa. E eu cheguei com muita saudade da minha mãe, sabe, pastor Sérgio? E eu cheguei, cadê minha mãe? A sua mãe não está aqui, sua mãe está na igreja. Minha mãe deixou vocês aqui sozinhos e foi para a igreja. Foi. E quem conhece a minha mãe sabe que ela tem um amor extraordinário pela família dela. Mas acontece que ela tinha um foco. E quando a gente tem um foco, você não pode se desviar dele. O foco da minha mãe era a salvação e libertação da filha dela. Então não adianta chover, não iria adiantar vir todo mundo lá do Espírito Santo da terra dela para a casa dela, porque ela tinha um propósito. E quando se tem um propósito, não é de qualquer maneira não. Eu tenho um propósito, mas hoje eu não vou porque Deus entende. Está relampeando, está trovejando, está chovendo muito. Deus entende sim. Mas e o teu propósito? Mas e o teu propósito você vai perder? Se minha mãe não tivesse ido naquele dia, como seria? Aí eu falei, vou atrás da minha mãe. Peguei o carro, fui passando de igreja em igreja, olhava e a mamãe não estava em igreja nenhuma. Quando de repente eu avistei uma igrejinha, eu olhei e falei, minha mãe está ali, a cabecinha dela lá. Eu conheço a cabecinha da mamãe? Entrei. Mas o curioso, que quando eu fui entrando naquela igreja, tinha uma irmã que ela não estava me vendo, eu entrando por aqui, ela de costa. Mas ela automaticamente se virou, colocou o dedo na minha cara e disse, o Senhor vai lhe tirar do seu trabalho. E eu olhei para ela e eu disse, mentirosa, meu pai é o dono das empresas, jamais vai me mandar embora. Mãe, vamos embora, eu não disse para você não se misturar com esse tipo de gente. E minha mãe saiu comigo e falou, minha filha, você vai ser crente. Falei, mãe, você não está vendo, mãe? A mulher acabou de mentir. Minha mãe, minha filha, não fala assim da irmã. Falei, mãe, mas ela mentiu, ela disse que o papai iria me demitir. Como? Irmãos, isso foi numa quarta-feira. No sábado, encontrei o nosso grupo, como de costume, para fazer a rotina de shows. Quando nós chegamos ali na praça do Rio Comprido, eles já todos reunidos, as meninas chegando, as dançarinas, e eles disseram assim, olha, a Poligram nos convidou para fazer parte da gravadora deles. E eles não querem 4 dançarinas, querem somente 2. Eu fiquei tranquila. Primeiro lugar, eu era a melhor dançarina do grupo. Segundo lugar, a entidade demoníaca que regia aquele grupo disse para mim que se eu saísse daquele grupo, aquele grupo acabaria. Mas o Senhor, quando fala, Ele vela pela sua palavra. E eles se voltaram, e quem vai sair é você, Fabiana. Quando disseram para mim, você está fora, eu desmaiei na praça do Rio Comprido. Eu caí ali. Pá! Quando eu voltei, eu só chorava. E eles diziam, olha, você está chorando à toa, você nem precisa de dinheiro. Mas eu não estava chorando porque eu estava perdendo dinheiro saindo daquele grupo. Eu estava chorando porque eu me lembrei da irmã, do que o Senhor tinha falado. E eu chamei aquela irmã de mentirosa. E eu disse, eu tenho que voltar para minha casa, eu vou embora. E quando eu cheguei em casa, eu falei para o meu pai e para minha mãe, olha, meu mundo acabou. Mas por que, minha filha? O que você está dizendo? Eu chorando, eu falei, pai, mãe, eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês. Me tiraram do grupo. Glória a Deus! Eu falei, mãe, você está alegre, mãe? Mãe, minha vida acabou. Minha filha, a sua vida está começando agora. E o meu pai prontamente, para me ver alegre, falou, eu preciso comprar um negócio para essa menina não pensar em nenhum grupo mais. E comprou uma academia, montou uma academia e me deu de presente. Eu falei, pai, eu não gosto de academia, pai. Eu quero ficar na farmácia, então vamos vender academia, vendeu academia. Mas aí você pensa que eles pararam de orar só porque me tiraram do grupo? Eles tinham um foco. E eu vi a minha mãe assim como uma beata, sabe?
com aquela biblinha embaixo do braço. Eu fiz aniversário uma vez, pastora Léa Mendonça. E minha mãe chegou e eu esperando um carro novo, alguma coisa, e minha mãe me veio com uma Bíblia. Lembra disso, mãe? E eu, nervosa para ganhar o meu presente, minha mãe chegou: eu tenho um presente para você. Mãe, dá logo que eu tô alegre, eu quero o meu presente. Toma, minha filha, peraí, eu vou pegar. Toma. Só isso? É, minha filha, aí tem tudo que você precisa. Não, mãe, eu não quero esse presente. Minha filha, leia todos os dias um capítulo, que aí tem tudo que você precisa. Falei: mãe, mas aí dentro dessa Bíblia tem a chave de algum carro? E aquele aniversário para mim foi um pouco frustrante. Mas eu obedeci o que a mamãe disse. Eu lia todo dia um capítulo. Aí então, a minha mãe encontrou uma comparsazinha para orar com ela, sabe? Porque crente é assim, né? A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. E minha mãe encontrou uma irmã para orar com ela. E ao invés de ser uma só com a fotinha embaixo do braço, eram duas. A irmã que eu chamei de mentirosa, ela comprou a briga da minha mãe. Ela falou: olha, a tua causa é minha causa. Eu vou orar com você. Aí eu não tinha que fugir só da minha mãe, eu tinha que fugir da minha mãe e da irmã. Aí a irmã, para completar, morava numa rua próxima e cismava de ir na farmácia do meu pai pregar para mim. E eu tinha que fugir, eu tinha que falar: pai, eu não posso ir para a loja hoje porque eu tenho que ir à praia, eu tenho que fazer alguma coisa para mim não ver, irmã. Mas a irmã me perseguia, sabe? E eu morava ali em São João de Meriti. No meio do corredor tinha uma câmera que mostrava quem estava tocando o interfone. Aí quando eu olhei, que eu vi o rosto da irmã, eu falei: mãe, diz pra ela que eu não tô aqui. Aí minha mãe pegou o interfone: a paz do Senhor, irmã. Fabiana, tá aqui do meu lado, está morrendo de saudade da irmã. Eu falei: mãe, eu não te pedi para falar que eu não estava aqui, mãe. Larga de ser besta. Tu acha que eu vou mentir por causa de você? Vai falar com a irmã. Aí desce eu para fazer. Já viu o tamanho da minha mãe, gente? Tem 1,5 m, mas não faz o que ela quer não, para você ver. Aí eu fui falar com a irmã. Irmã, quando me viu, ela não disse: e aí, Fabiana, como você está? Tudo bem? Ou quem sabe uma paz do Senhor profético. Ela olhou para mim e disse: olha, o Senhor vai dar um livramento para você, e você vai ver com os teus olhos. Mas fala isso para uma pessoa que não acredita em crente, não acredita na Bíblia, não acredita em nada. Olhei para a irmã e dei aquele sorriso debochado e entrei. Aí chegou o final de semana, eu fui me divertir com os meus amigos. Fomos para uma casa de show ali na Via Dutra, chamada Rio Sampa. E na volta um carro começou a nos seguir. E eu brincando com aquele carro, eu dizia: olha, se eu entrar aqui é porque realmente eles estão me seguindo. Se eu virar aqui é porque realmente eles estão me seguindo. E quando eu vi que realmente o carro estava me seguindo, eu falei: meu Deus do céu, estão seguindo a gente mesmo. E comecei a correr com o carro, dei um cavalinho de pau. Não façam isso. Foi o desespero. Consegui virar o carro rapidamente. Quando eu parei o carro no meu portão, aqueles homens já tinham sumido. Mas quando eu desci do carro, aqueles homens desceram do carro deles, pararam logo de frente para o meu carro, desceram armados e gritavam: cadê ela? Cadê a mulher do Peugeot vermelho? E eu de frente para eles, eu disse para os meus amigos: eles não estão me vendo, mas eu vou falar para eles que eles estão procurando a pessoa errada. Mas quando eu desci do carro, aqueles homens desceram do carro deles, pararam logo de frente para o meu carro, desceram armados e gritavam: cadê ela? Cadê a mulher do Peugeot vermelho? E eu de frente para eles, eu disse para os meus amigos: eles não estão me vendo, mas eu vou falar para eles que eles estão procurando a pessoa errada. Não sou eu que eles estão procurando. E os meus amigos disseram: não, Fabiana, pega a chave, abre, vamos entrar. Eu falei: não, mas eles estão me confundindo com alguém, porque eu não fiz nada. A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
entrei dentro de casa, eu falei: pai, tem uns homens ali no portão. Meu pai viu pela câmera. Foi só o tempo de eu entrar dentro de casa. Aqueles homens, Deus não permitiu que eles me vissem conforme a profecia da irmã. E eu entrei dentro da minha casa apavorado, e meu pai começou a ligar para a polícia, que obviamente não apareceu. Apareceu no outro dia. E foi aquele desespero. Meu pai: o que foi que você fez, pai? Eu não fiz nada, pai, eu juro, eu não fiz nada. Aquele desespero, e minha mãe disse: olha, o Senhor te quer na obra dele. Ele não te disse que ia te dar um livramento e que você iria ver? Eu falei: meu Deus, é verdade. Esse foi o livramento? É isso que se chama livramento? E tudo bem. Você acha que eu me assustei com aquilo? Continuei com a minha vida. Aí um belo dia, saindo no meu portão, quem vem? A irmã Fabiana. Eu fugia dela, irmã Eleusa. Aí aquele irmão olhou para mim e falou assim: Deus vai lhe dar um livramento e você vai ver. Eu falei: não vou ver, porque eu não saio mais de casa, porque toda praga que a senhora joga, pega. Comecei a ficar com medo da irmã. Mas, irmãos, fala isso para um jovem de 20 anos que tem talão de cheque, com cartão de crédito, com carro importado. Ele vai dar ouvido? Inconsequente. Chegou o fim de semana. Eu tinha um namorado que era jogador de futebol, e ele ganhou um título. O time dele ganhou um título naquele domingo. E ele me ligou: olha, Fabiana, vem aqui para a Barra da Tijuca, porque está todo mundo aqui. E mãe, você sabe como é. Tem uma ligação do alto. Deus tem uma ligação com mãe, que ela sente o perigo. A minha mãe disse assim: você não vai sair de casa. Eu falei: não, mãe, eu vou, eu preciso ir, mãe. Você não tem carro hoje, você não vai de carro. Eu falei: mãe, por favor, eu preciso. O carro está confiscado, mas o filho desobediente. Arrumei um táxi. Chamei as minhas amiguinhas, minhas 3 amiguinhas. Vamos que está todo mundo lá na Barra, é lá que a gente tem que ir. Quando nós estávamos dentro daquele carro, eu comecei a sentir uma coisa do meu lado esquerdo que eu não sabia explicar. E quando eu me voltei para o meu lado esquerdo, eu vi um rosto todo deformado. Hoje, essa máscara aí que todo mundo usa, do pânico, né? Mas nos anos 90, pelo menos eu nunca tinha escutado falar nessa máscara. Eu não sabia o que era aquilo. Quando eu olhei, que eu me deparei com aquela imagem, eu gritei no carro. Eu falei: gente, tem um bicho aqui do meu lado esquerdo. E no carro todo mundo começou a rir. As minhas amigas riram, acharam super engraçado que eu tinha falado, sabe, Raquel? E eu falei: gente, eu não estou brincando, eu estou falando sério. E eu olhava e via aquela imagem. E as minhas amigas disseram assim: é por isso que eu gosto de você, porque você é muito engraçada, você alegra o ambiente. Aí eu me lembrei das palavras da minha mãe. A minha mãe falava assim: Fabiana, no mundo você não tem amigos. Quando você perceber que você não tem amigo, lembra-se de Jesus, porque Ele é o fiel amigo. E naquele momento, quando eu vi que ninguém estava dando crédito ao que eu estava dizendo, eu abaixei a minha cabeça, a pecadora, a sujinha, que nunca tinha orado ao Senhor. Eu estava com medo. Meu pai não estava ali, minha mãe não estava ali. Eu me lembrei de Jesus. Fechei os meus olhos e disse: Jesus, aquele sangue que tu derramou na cruz, derrama só uma gota em mim, que eu sei que eu vou estar salva. Imitei a mamãe, né? Escutava as orações da mamãe. E de repente, meus irmãos, encontramos com esse meu namorado. Voltamos no carro dele. Quando nós estávamos ali na Avenida das Américas, nós batemos com o carro. Pensa num destroço. Pensa em tudo como ficou aquelas meninas. Quando eu abri os meus olhos, tinha um homem todo vestido de branco, me tirando do cinto de segurança.
ele disse assim: o que foi? Ele falou: você sofreu um acidente de carro. Quando eu olhei para trás, as minhas amigas, era puro sangue. Eu falei: meu rosto, com você não aconteceu nada. Posso ir embora? Eu falei: pode. E aquele homem vestido de branco foi embora. Uma gota do sangue de Jesus é o suficiente para preservar o teu filho. Uma gota do sangue de Jesus é o suficiente para guardar a tua casa. Uma gota do sangue de Jesus faz muito efeito, por mais que eu te ame. Se eu transferir o meu sangue para você, de repente você vai ter alguns meses de vida, algumas horas, mas uma gota do sangue de Jesus é o suficiente para poupar a sua vida. Mãe, você que está em casa, que ouve essa mensagem, continue orando, continue perseverando, porque a tua oração tem chegado ao dono da graça. O Senhor continua ali ouvindo e vai guardar a tua casa. E naquele momento eu peguei e enfiei a minha mão no bolso do meu blazer, apertei o telefone e disse, a voz do outro lado disse assim: o que foi? Eu falei: eu não sei, mas está todo mundo morto aqui dentro do carro. E a voz do outro lado disse: você está onde? Eu olhei e falei: estou em frente ao Barra Grill. Essa pessoa correu naquela direção. E não passou muito tempo, começou a chegar carro de bombeiro, televisão. Todo mundo ia sentada na calçada sozinha. E os bombeiros chegaram: você viu o que aconteceu aí? Eu falei: nós estávamos passando aquele... O que? Você estava dentro desse carro? Eu falei: estava. Mas como? Eu não estou vendo nada em você. Eu falei: não, aquele homem me tirou de dentro desse carro. Mas cadê esse homem? Eu falei: ele foi embora. E a bateria do meu celular arriou. E começou a Rádio Tupi, Rádio Globo, televisão, anunciar: jogador de futebol fulano de tal, grave acidente na Barra da Tijuca, tantos mortos. E meu pai e minha mãe, coitados, sem saber de nada do que estava acontecendo. Meu pai, quando deu 8 horas da manhã, chegou na loja, os funcionários abrindo a loja, e chega um rapaz para ele e disse: senhor Jorge, o senhor vai abrir a farmácia hoje? Meu pai: vou, mas por quê? É algum feriado? Seu Jorge, o nome da sua filha é Fabiana Rosa de Almeida? Meu pai falou assim: é. Seu Jorge, sua filha está morta. Não, minha filha não está morta. Minha filha saiu ontem à noite para encontrar com o namorado dela. Seu Jorge, sua filha está morta. Não, minha filha não está morta. Minha filha saiu ontem à noite para encontrar com o namorado dela. Seu Jorge, está passando na televisão o tempo inteiro. A rádio está anunciando. Aí daqui a pouco chega minha mãe na farmácia. Meu pai: calma. Calma por quê? E chegou todo mundo. Minha mãe procura, as pessoas procurando água com açúcar para dar para minha mãe. Minha mãe: não quero. A minha filha está viva. Porque não foi isso que o Senhor falou comigo. E todo mundo: mas não, acabou de falar de novo aqui na Rádio Globo. Não é isso que Deus me prometeu. Deus me prometeu a minha filha nos caminhos do Senhor. E é assim também na sua vida. O diabo tem falado que a tua família já era. O diabo disse que a tua família já morreu. O diabo espalha mentiras acerca da tua família. Ele diz: olha, o teu filho já era, a droga levou,
O teu marido já era, desiste dele. O alcoolismo é maior, é mais importante na vida dele do que você. O diabo quer matar os teus sonhos, mas o que Deus tem prometido para você vai se cumprir. O que Deus prometeu para você vai se cumprir. Meu celular acabou a bateria. E eu consegui uma carona. Eu falei, me leva. Eu preciso encontrar com a minha mãe, porque minha mãe deve estar muito preocupada. Irmãos, todo filho, quando olha para o pai e para a mãe, eles olham eles como guerreiros, não é? A gente, quando olha para o nosso pai, para a sua mãe, para a nossa mãe, a gente diz, esses são fortes. Esses são guerreiros. Mas eu quero te dizer que os meus pais são muito mais do que isso. A Bíblia diz, no Salmo 127, que os nossos filhos são como flechas nas mãos do arqueiro. Se os nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro, é porque a gente que é filho olha para o nosso pai como um guerreiro. E o que você faz com a tua flecha? Carrega nas costas. Todo guerreiro pega a sua flechinha aí, ó. Filhinho, vamos para a igreja comigo. Não quer ir não? Senta aqui que eu vou pregar para você aqui dentro de casa. Meus pais faziam isso comigo. Senta aqui, você vai ouvir tudo que eu tenho para dizer para você. Carregar nas costas. Filhinho, tá no computador até as 2 da manhã? Me dá a senha aí do teu Facebook que eu quero olhar o que você está fazendo. Dentro da tua casa você é autoridade. Mãe, eu trouxe a minha namorada, tá? A gente tá ali no quarto conversando. Carrega a tua flecha nas costas. Aqui não. O guerreiro, ele carrega a tua flecha nas costas. Vou para a igreja, meu filho vai também. Mas o guerreiro, com a sua flechinha, ele não carrega ele somente para um enfeite. Ele tem um alvo. Toda flecha tem um alvo para seguir. E todo crente, toda mãe e todo pai que é crente, o alvo é o caminho de Deus. O alvo é estudar para Deus. O alvo é se casar na presença de Deus. Mira o teu alvo. O alvo que eu quero os meus filhos é servindo a Deus. E vai. Você investe no inglês para o teu filho. Você pega o curso mais caro. Não estou dizendo que é pecado. Eu faço a mesma coisa. Você investe no teu filho de todas as maneiras, para ele ser um profissional bem sucedido. Mas tenha o mesmo entusiasmo para investir no teu filho na palavra de Deus. Aí quando eu cheguei na farmácia, que minha mãe me viu, minha mãe, olha ela aí. Eu falei pra você que a minha filha não tinha morrido. Vem cá. Pegou meu braço, foi de comércio em comércio. Olha aí minha filha, olha o meu milagre aí, ó. Vocês falaram que ela tinha morrido, mas está aqui. Deus falou comigo ao contrário. E as pessoas, não é que a menina está viva mesmo? Minha mãe não acreditou no que o rádio falou. Minha mãe não acreditou no que a televisão disse. Ela acreditou no que o Senhor havia prometido para ela. E quando o Senhor fala, Ele cumpre. Pode demorar, viu? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Esse vício que o teu filho está é somente um aluguel. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O teu filho pertence ao Senhor. A tua casa é do Senhor. Aí de repente você pensa assim, nossa, quantos encontros com Deus essa menina aceitou Jesus ali. Não. Mas eu comecei a acreditar no que os profetas diziam. Eu falei, meu Deus,
realmente existe um Deus que me ama no céu. Mas por que logo eu? Por que comigo? E mamãe e papai ali, ó. Eu saí do grupo de funk, mas eles continuavam orando, porque eles diziam, é pouco. O alvo é o caminho de Deus. Aí, chego eu num domingo à tarde em casa, viu, irmã Dileia? Aí a minha irmã Cristiane estava no portão e disse assim, olha, acabaram de entregar esse saquinho de doce aqui para mim. Um carro importado parou e me entregou esse saquinho de doce. Só tem doce branco, o que eu faço com isso? Eu falei, vamos comer. E ela disse para mim, vamos comer? Eu falei, vamos comer. A minha mãe ensinava pra gente todos os anos. Olha, o mês de setembro, entre o mês de setembro e o mês de outubro, existem pessoas que dão doces oferecidos a ídolos. Vocês não vão comer esses doces. Mas mamãe, todo mundo na escola come. Mas vocês são filhos de crente. E vocês, eu tenho um pacto com Deus. E esse pacto é de vocês também. Então vocês não vão comer. Mas mamãe, e se você não tiver dinheiro para comprar doce pra gente? Eu faço farinha com açúcar. Eu faço angu doce. Mas sem doce vocês não vão ficar. Mas o filho, quando é desobediente, é por isso que eu falo, ó. Quando o faraó mandou matar todos os meninos, Joquebede não aceitou aquela situação. Ela preparou o cestinho, colocou Moisés ali dentro e colocou no rio. Oração. Mas ela falou, Miriam, vai vigiar. Vê onde o cestinho vai parar, minha filha. Ó, você está orando, mas vigia também, porque você não sabe o que o teu filho faz depois que ele sai da tua casa. Dobra a tua oração. Vigia. Vai saber quem é o amiguinho dele. Vai saber quem é o coleguinha do teu filho. É seu direito. Aí a minha irmã virou para mim e falou, vamos comer? Eu falei, vamos comer. Notem bem que ela queria uma palavra da irmã mais velha. E a irmã mais velha, desobediente, o desejo de pecar já estava no coração dela, porque se não estivesse, ela não teria pego o saquinho de doce. Mas ela esperava uma palavra minha, olha, não vamos comer porque a mamãe ensinou. Eu disse, não vamos comer. E começamos a comer aquele doce. O meu sobrinho está aqui, hoje ele deve ter 1,90 m, mas naquela época ele tinha 1 ano de idade. E comeu o doce eu, a minha irmã e o meu sobrinho Lucas. A partir daquele momento, o meu sobrinho não dormiu mais. Só gritava. Olhava para o céu e gritava, e gritava, e gritava. E era aquele desespero na minha casa. Nós levamos a todos os hospitais. Fizemos vários exames. E nada dava jeito na vida do Lucas. Foram 28 dias, né, Cristiane? De sofrimento, né? O Lucas não dormia. Era só gritaria, não foi? Aí a minha irmã, no auge do seu desespero, sem falar nada com o meu pai e com a minha mãe, foi no centro de macumba levar a criança. Aí a minha irmã, no auge do seu desespero, sem falar nada com o meu pai e com a minha mãe, foi no centro de macumba levar a criança. Está orando pelo teu filho, mas vigia também. Nós somos filhas de crente. Meu pai pregava para mim, minha mãe pregava para mim e pregava para ela também. Aí a minha irmã foi lá naquele centro. Quando chegou lá, a tal da vovó disse para ela, olha, não vem aqui porque eu não posso fazer nada por ele, mas fala com aquela mulher lá da tua casa, da perna arcada, para pedir a ele lá. E a minha irmã chegou em casa e disse, ei, ei, lá em casa eu sou conhecida como ei, ei. Ei, ei, eu levei o Lucas na vovó e ela falou para mim que não pode fazer nada por ele, mas que aqui em casa era para eu pedir a mulher da perna arcada para pedir a ele. E as nossas pernas aqui são todas certinhas, você é a única que tem a perna torta. Quando
quando eu ouvi aquela palavra, pastora Léa Mendonça, eu entendi o recado. Eu falei, ele lá é Deus. Eu tenho autoridade para falar com ele. Ajoelhei. Falei, Jesus, uma vez eu te pedi uma gota de sangue e tu me deu. Operou um milagre. Agora pega essa gotinha de sangue e joga no Lucas, porque ele está precisando. Levantei da minha oração, fui para a faculdade. Quando eu voltei na faculdade eu não consegui estudar aquela coisa. E eu vim para casa correndo, minha irmã já saindo no portão gritando, eu quero morrer, eu não aguento mais. São 28 dias nessa agonia. Ninguém dormia, uma criança de 1 ano, 28 dias sem dormir é muita coisa. Gritando, é muita coisa. Eu falei, Cristiane, entra dentro do carro. Eu vou te levar num lugar. Nós já estávamos morando na Vila da Penha. Minha irmã, nós vamos aonde? Eu falei, eu vou te levar numa igreja. Mas qual igreja? Eu não sei. Vamos procurar. Quem conhece a Vila da Penha sabe que é longe. Peguei a Via Dutra. Fui para São João de Meriti. Eu dançava funk e a minha irmã era gatinha do Faustão. Então todo mundo conhecia a gente. Quando eu vi escrito lá o rótulo na igreja, eu falei, vamos parar aqui. A igreja está fechada. Eu falei, não, mas vamos bater aqui, porque vai que alguém atende a gente. Comecei a bater, a cachorrada da rua toda ouviu. Mas ninguém da igreja ouvia. E tinha uma luz acesa atrás da igreja. Aí de repente chega uma mulher e olha pra gente. Eu conheço vocês duas. Vocês são filhas do seu Jorge da farmácia. O que vocês querem aqui? A irmã já conhecia a gente. Já sabia que tipo de pessoas éramos nós. E eu disse para ela, olha só, o Lucas está com um problema de saúde. Você pode orar por ele? Posso. Ela colocou a mão no Lucas e começou a orar. Ela parou a oração e disse assim, Deus me revelou que vocês deram doce de Cosme e Damião para essa criança. Quando ela falou isso, eu caí de joelhos, não foi, Cristiano? E disse, a culpa é minha. Jesus, a culpa é minha, foi eu. E aquela gritaria dentro da igreja, eu comecei a gritar. Eu me senti a criatura mais suja daquele lugar, porque a culpa foi minha. Eu proferi a palavra, vamos comer. E a irmã não esboçou nenhuma reação no rosto. Ela olhou eu chorando, a minha irmã chorando. Eu gritava dentro da igreja, na verdade. E ela disse, vamos orar a Deus para que Deus tenha misericórdia. E ela começou a orar. Só que quando ela começou a orar, com a mão sobre o Lucas, eu estava de joelho, gritando. Ela veio na minha direção e colocou a mão sobre mim. E disse assim, quantos atentam contra a tua vida? E todos eu jogo por terra para que não te toquem. Porque és escolhida minha. Eu escutei aquela voz, eu percebi que não era uma voz comum. Aquela voz estava preenchendo tudo que eu buscava. Aquela voz era diferente. Por mais que eu estivesse na televisão, por mais que eu estivesse viajando o Brasil inteiro, por mais que o dinheiro pudesse comprar tudo que eu queria, o prazer que aquela voz me deu supria tudo. E disse assim, vou eu lhe mudar em muito pouco tempo. E muitos irão dizer, é ela? Não, não é, mas eu digo que é, porque é escolhida minha. E se voltou para minha irmã, chora, Cristiane, pode chorar que é bom. E se voltou para minha irmã e disse, vou eu dar o livramento. O que aconteceu, Cristiane, no mesmo instante? Começou a dormir, não foi? O Lucas dormiu na hora. A irmã olhou para mim e disse, você vai ser crente. Ela entregou a profecia, mas ela mesma estava boquiaberta de ver o que Deus iria fazer. Porque todo mundo conhecia a gente era muito desobediente.
Né, pai? Engraçado que uma certa feita, meu pai era membro ali da Igreja Batista de Coelho da Rocha, chegou em casa e disse assim: minha filha, hoje foi uma moça lá na igreja, mas cantou tão bonito. Se você quisesse ser cantora, o papai ia gastar todo o dinheiro só para você gravar um CD. Eu ri. Pai, eu não sei cantar, nem atirei o pau no gato. Mas Deus, Ele ouviu e gostou. E Deus, quando você fala, você é profeta, meu irmão. Minha irmã, profetiza sobre o teu filho. Chega lá na tua casa e profetiza: aqui está um pastor, aqui está um servo de Deus, aqui está um missionário. Deus gostou. E Deus tem prazer em nos dar prazer. Ouviu e falou para o meu pai: espera só mais um pouquinho que você vai ver. Aí, meu irmão, fui para minha casa depois daquela profecia, que eu não sabia que era uma profecia. Aí você pensa assim: aceitou Jesus? Mas era difícil. Mas aquela voz ficou dentro de mim: tenho eu um plano contigo, sou Deus da tua vida. Aí chegou o carnaval, desfilei. Que desfile chato. Em cima daquele carro alegórico, aquelas músicas estavam tão chatas. Aquela voz falava: tenho eu um plano contigo. Saí do desfile: não, peraí, eu tenho que viajar agora. Vou para Arraial do Cabo. Fui para Arraial do Cabo. Tenho eu um plano contigo. Tu és escolhida minha. Não, aqui também não está dando certo. Vou para Cabo Frio. Cheguei em Cabo Frio. Tenho eu um plano contigo. És escolhida minha. Vou voltar para casa. Virei para os meus amigos e falei: vocês são chatos demais. Na verdade, Fabiana, é você que é chata. Você mudou muito em poucos dias. O que está acontecendo? Não sei, eu quero ir embora. Vou para minha casa. Cheguei em casa, meu pai e minha mãe: ué, o carnaval acabou? Quero mais pular carnaval não. Entrei para dentro do meu quarto. Fiquei dentro do meu quarto. És escolhida minha. Tenho eu um plano contigo. Chegou a noite, meu pai entrou dentro do meu quarto: minha filha, você vai sair hoje? Porque eu saía de segunda a segunda. Não, pai, não vou sair hoje não. Você está sem dinheiro, minha filha? Não, pai, estou com dinheiro. Não vai sair? Não, pai, não estou afim de sair não. Tudo bem. Dentro do meu quarto, o Senhor palestrava comigo: tenho eu um plano contigo. És escolhida minha. E eu não saía daquele quarto. No outro dia, meu pai entrou novamente. Chegou a noite: minha filha, você vai sair? Não, pai, eu não vou sair. Mas por que, minha filha? No outro dia, meu pai entrou novamente. Chegou a noite: minha filha, você vai sair? Não, pai, eu não vou sair. Mas por que, minha filha? Pai, eu não estou afim de sair. Minha filha, você está doente? Não, pai, não estou doente. Minha filha, você está sem dinheiro? Tem certeza que você tem dinheiro? Tenho, pai, mas eu não quero sair. Mas por quê? Você ora tanto pela tua família, pelos teus filhos, que tem hora que você já ora, sabe por quê? Porque você se acostumou a orar. Porque quando a bênção está chegando, você quer empurrar a tua bênção para fora. Aí quem entra dentro do quarto? A mulher de 1,5 m. Minha mãe: não vai sair de novo hoje, né? Não, mãe, não vou sair. Mas minha filha, liga para os teus coleguinhas pagodeiros, vai sair com eles para você se divertir. Você está muito triste. Mãe, eu não quero, eu vou ficar em casa. O que você está aprontando? Mãe, não estou aprontando nada, mãe, eu só quero ficar aqui.
Mas você, o que está acontecendo contigo? Fora do quarto. Vai sair, vai dar uma volta. Irmão, presta atenção no teu filho. Você está orando só pelo simples fato porque você se acostumou? Ou você não está mais acreditando que Deus vai libertar ele? Aí chegou o domingo. Eu já sabia o horário que eles iam para a igreja. Coloquei um vestidinho lá mais ou menos. Quando deu 6 horas eu saí dentro do quarto. Pai, vou para a igreja com o senhor. Não, para a igreja comigo tu não vai. O que você está aprontando? Você não gosta de crente? Não, pai, eu quero ir para a igreja. Minha mãe, você vai falar agora. Senta aqui, por que você quer ir para a igreja? Mãe, porque eu quero ir, mãe. Tenho um plano contigo, é escolhida minha. A voz dentro de mim. Aí, você não vai com a gente. Eu falei, vou, eu entro dentro do carro agora. Corri e falei, chama a polícia agora para me tirar daqui de dentro. Filha de abusadinha. Abusada, né? Abusadinha é. Entrei dentro do carro. Quando eu cheguei na igreja dos meus pais, tudo que o pastor estava falando foi a mesma coisa que a irmã falou para mim. Tenho eu um plano contigo, és escolhida minha, em ti ninguém toca, porque estou contigo. Aí eu, gente, ele conhece aquela irmã? Quem contou para ele o que ela me disse? E tudo que ele falava era a mesma coisa. E eu falei, não, que amor é esse? Por que Deus está fazendo isso comigo? O que ele viu em mim? Pastor Josias, tudo que Deus estava falando ali naquela pregação era para mim. O pastor, quando fez o apelo, fez uma vez só, eu levantei a minha mão, fui caminhando, aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador. Enquanto eu ia caminhando para o púlpito, que era uma igreja grande, todos os membros da igreja adorando a Deus pela vitória do meu pai e da minha mãe. Aceitei a Jesus. Dentro do carro, meu Deus, meu pai e minha mãe, eram tantos louvores que eles botavam e cantavam. Meu Deus, como Deus é fiel. E aquela glória, e aquele aleluia dentro do carro. Mas antes de sair da igreja, eu fui e chamei o pastor. Falei, olha pastor, eu estou disposta a mudar de vida porque Deus falou comigo. E eu quero que o Senhor me mergulhe naquela piscina, porque todos os meus pecados eu já sei que vai ficar dentro daquela água. Aí ele riu. Falou assim, olha Fabiana, mas você então primeiro vai ter que passar pelo discipulado. Eu falei, pastor, eu compro, onde é que vende isso? Ele falou, Fabiana, discipulado não se compra. É um estudo que você vai ter comigo aqui na igreja. Eu falei, pastor, a gente pode começar amanhã? Ele falou, posso, vamos começar amanhã então. Começamos o discipulado em fevereiro, logo depois do carnaval, assim que eu aceitei a Jesus. Em abril eu já estava me batizando. Aí quando eu me batizei, meu irmão, eu já entrei naquela água chorando, irmã Ângela. Como eu chorava. E fiquei com pena de quem ia entrar depois de mim. Porque quem entrasse depois, coitado, se pegasse. Aí, sabe, pastor Sérgio, eu escutava todo mundo falando aqueles nomes bonitos, né? Bíblia Shed, Bíblia Pentecostal. Eu achava aquilo tudo bonito. Eu falava, meu Deus, agora eu sou crente, eu sou diferente. Me batizei no domingo, eu falei assim, agora eu tenho que ir lá naquela igreja daquela irmã que profetizou para mim, dizendo que eu iria ser crente. Mas bom, lá é uma igreja um pouco tradicional, eu tenho que ir com uma roupa de crente super poderosa. Aí coloquei a minha bota aqui, a minha calça aqui e a minha blusa aqui. Fui entrando na igreja da irmã, crente super poderosa. Quando eu entrei, a irmã sorriu.
Você está rindo? Em casa eu estava na cozinha da mamãe e a voz falou comigo assim: você vai cantar. Prepara um hino. Botei um hino lá, ficava o tempo todo escutando aquele hino, porque o Senhor falou comigo que eu ia cantar naquela igreja. E eu nunca tinha cantado. Mas eu ensaiei, sabe, Raquel Mello? Meu Deus, que luta, né? Aí quando eu cheguei na igreja, que eu fui entrando, a irmã disse assim: olha quem está entrando ali. Irmã Fabiana, vem aqui que você vai louvar ao Senhor agora. Quando os irmãos viram aquilo, roupa de crente super poderosa, bota aqui, calça aqui, blusa aqui. Aí eu fui caminhando para o púlpito, me sentindo cheia da unção. Aí na mesma hora se levantou um vaso e disse assim: não olha para a aparência, é escolhida minha. Aí sabe quando você olha e faz assim: não mexe comigo não, sou filha do cara, hein? Sou filha do papai. Aí peguei o microfone para louvar, né? Com aquela roupa de crente super poderosa. Fogo santo, santo fogo, fogo consolador, é o que está descendo agora, fogo santo do Senhor. Irmão, comecei a louvar aquele hino e comecei a... Virei para a irmã que estava atrás. Falei: irmã, liga lá pro meu pai que eu estou passando mal. E ela: Fabiana, tem um anjo do teu lado, você vai ser batizada com o Espírito Santo agora. Botei o microfone lá e corri. Eu falei: meu Deus do céu, se esse tal de batismo com o Espírito Santo começa com mal de Parkinson, como é que isso vai terminar? Isso não vai terminar bem. A irmã foi lá e me pegou no banco. Volta. Você tá rindo porque não foi contigo. Eu tava com medo. Voltei, aí falei com a irmã: fala para não ter esse negócio comigo não. E continuei a cantar ali. E foi um tal de pessoa falar em línguas estranhas, eu nunca tinha visto aquilo. E falando em língua estranha, e pessoal rodando, sapateando no meio daquela igreja. E eu não vi aquilo. Aí voltei lá na minha igreja, falei: ó, pastor, olha só, não quero mais ficar na sua igreja não. Mas por que, irmã Fabiana? Ah, não, pastor, eu fui numa igreja ali, poxa, eu gostei a beça. Tem até mal de Parkinson. Mas, irmã Fabiana, por que você vai para lá? Ah, pastor, porque lá eu estou bebendo água no balde, aqui eu estou bebendo no canudinho. Eu estou com sede, pastor. Vou para lá. Aí fui. O pastor me deu a carta. Aí eu comecei a ouvir falar o nome daquelas Bíblias, tudo bonita, Bíblia Shed, Bíblia não sei o que, Bíblia não sei o que lá. Aí eu falei: não, eu tenho que me misturar com esse povo, né, que fala esses nomes aí, que pega essas Bíblias. O Senhor falou que ia me usar, então eu tenho que começar a estudar. Fui na casa publicadora comprar uma Bíblia diferente. Quando eu cheguei lá, aí o atendente virou para mim e disse: você é filha do seu Jorge da farmácia? Falei: até aqui? Aí ele virou para mim e disse: você é crente? Falei assim: só. Glória a Deus! Como se eu fosse a pior criatura da face da terra. Aí eu falei: já não gostei de você. É meu marido hoje. Pastor Davi Valcácio, o pregador do evangelho, uma bênção. Mas aí eu fui, não gostei dele, virei, mas o Senhor disse assim: é o teu marido. Aí eu olhei, eu falei: tem que averiguar o material, né? Falei: eu gostei do chocolate. Falei: mas como? Mas eu não sabia que o Senhor também já tinha falado com ele sobre mim.
O Senhor me mostrou para ele com 13 anos de idade, chegando num carro branco na casa dele. Não tem a história do príncipe no cavalo branco? Tem a história da princesa no carro branco também. Então, quando ele me viu com as vestes transformadas, com o rosto diferente, ele entendeu. Aí eu cheguei em casa, falei: pai, olha só, eu fui ali, tem uma loja aqui pertinho de casa. Vai lá, tem Bíblia, tem cada coisa, livros, literatura, o senhor vai amar. Aí meu pai foi lá. Aí o atendente dos livros virou para ele e falou assim: ó, eu conheço o senhor, eu já comprei na sua farmácia. Me dá o seu telefone que quando chegar outros DVDs eu ligo para o senhor para avisar. Bobinho ele, né? Aí meu pai inocente deu o telefone, né, papai? Deu o telefone, bobinho, deu o telefone. Aí eu cheguei na farmácia, porque mulher assim, quando ela fica alegre, ela quer espalhar a bênção para todo mundo. Falei: gente, eu conheci um rapaz, hoje ele vai ser meu marido, eu vou casar, eu tô pertinho de casar. Avisei para todo mundo. Aí avisei pro meu pai, né? Falei: pai, olha, eu vou casar com aquele rapaz que te atendeu. Aí meu pai: é mesmo? Falei: o Senhor falou comigo. Nossa, o Senhor fala contigo com uma facilidade, né? Eu falei: é assim, pai. Enquanto eu tô falando com meu pai, o telefone da loja tocou. Aí eu atendi. Drogaria Central, boa tarde. Boa tarde, eu gostaria de falar com a jovem Fabiana. Pois não, é ela. Aqui quem está falando é o pastor Davi Valcácio. E eu gostaria que a irmã fizesse uma oração por mim. Por favor, né? Pastor Davi Valcácio, pastor Davi, pregador, pedindo oração logo pra mim. Virei pro meu pai e falei: pai, eu não falei que ele vai ser o meu marido? Fizemos uma oração. Aí eu falei: agora eu tenho que ir lá de novo, eu tenho que comprar um CD. Aí eu fui de novo lá. E demorei uns 40 minutos pra comprar um CD. Ficava olhando. Aí eu olhava pra ele. Olhava pro CD, olhava pra ele. Tava averiguando se estava de acordo. Fui embora. No outro dia eu voltei de novo. Quando eu entrei, ele falou assim: olha, eu preciso muito falar com você. Eu falei: pode falar. Não, eu não quero falar contigo dessa maneira. Eu quero conversar com você na presença da sua mãe e do seu pai. Eu falei: tá, e você pode falar com eles? Que dia você quer falar com eles? Ah, eu saio do meu trabalho hoje às 6 horas. 6h30 eu estou na tua casa. Eu falei: tá bom. Pai, mãe, o meu marido vai vir aqui hoje pedir minha mão em casamento. Pai, faz tudo de mais difícil para ele, pai. Coloca a barreira. Coloca um monte de impedimento. Meu pai: eu não vou fazer isso não. Vai sim, pai, eu sou crente. Com crente é diferente, pai. Você é de maior. Não, pai, me ajuda, pai. Dessa vez vai. Né, pai? Aí chega ele com aquele perfume cheiroso. 6h30. Aí eu fui abrir o portão, a minha mãe: pode entrar, meu filho. Você quer um salgadinho? Você quer um refrigerante? Não, não. O que eu tenho para fazer aqui é muito rápido, porque eu tenho que dar aula no seminário, na EPOI. E eu gostaria de orar com a sua filha para ver se é da vontade de Deus que a gente se case. Quando ele falou isso, eu comecei a rir. Eu ria tanto. E ele é sério. Aí ele olhou para mim: por que você está rindo? Eu falei: porque eu estou nervosa. Eu falei: meu Deus, como é que vai ser isso? Irmãos, nós oramos por 6 meses. Ficamos noivos aqui no gabinete do pastor Eliseu, na nossa igreja Adig. Com 1 ano nós já estávamos casando. Mas o que eu quero te dizer com tudo isso, meus queridos: Deus, Ele é fiel e vela pela sua palavra. O inimigo colocava diante de mim homens que não queriam nada comigo, homens que só olhavam o meu exterior,
Mas Deus vai além e me deu um homem de Deus para se casar comigo. O inimigo fez eu viajar por todo o Brasil, levando a bandeira do funk, levando destruição para as famílias. Mas Deus vai mais além e já me levou a 6 países diferentes para levar a bandeira do Evangelho. O inimigo, como dançarina, ele me levou a vários lugares para dançar. Muitas vezes dançando em comunidades na qual os bandidos vendiam drogas tóxicas. Mas Deus vai mais além. E hoje eu não danço, mas eu louvo ao Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele vai além. Deus, Ele quer te dar o melhor. Deus tem o melhor para você. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Eu vou orar pela tua casa. Eu vou orar pela tua família. Um dia compraram a briga da minha mãe. A minha mãe orava sozinha, mas um dia compraram a briga dela. E eu vou comprar a tua briga aqui nesta noite. Eu vou lhe ajudar em oração. Você que precisa de libertação para a tua casa, para o teu marido, para o teu filho, vem aqui agora que eu vou orar por você. Eu vou comprar a tua briga no reino das trevas. E Deus vai libertar a tua casa. E Deus vai libertar a tua família. Porque você vai cantar o hino da vitória e vai dizer: a minha casa serve ao Senhor. Vem correndo, porque o vício que está aprisionando a tua casa não vai continuar lá. Deus vai libertar o teu filho. Deus vai libertar o teu marido. A última palavra é do Senhor. E o que Ele tem para você são palavras de vitória. Palavras de vitória. Ele diz que o teu filho não vai se perder. Ninguém da tua casa vai se perder.
vou comprar a tua briga no reino das trevas. E Deus vai libertar a tua casa. E Deus vai libertar a tua família. Porque você vai cantar o hino da vitória e vai dizer: a minha casa serve ao Senhor. Vem correndo, porque o vício que está aprisionando a tua casa não vai continuar lá. Deus vai libertar o teu filho. Deus vai libertar o teu marido. A última palavra é do Senhor. E o que Ele tem para você são palavras de vitória. Palavras de vitória. Ele diz que o teu filho não vai se perder. Ninguém da tua casa vai se perder. Eu vou orar pela tua casa. E você somente vai dizer: Jesus, liberta o fulano, o nome da pessoa que você veio buscar a libertação. Pastor Davi Valcácio, nós oramos juntos pelas famílias da casa do Senhor. E hoje nós iremos orar por você. Feche os teus olhos. Começa a clamar a Deus. Jesus, liberta o fulano. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti porque sabemos que Tu és Deus e todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. E nós sabemos, meu Senhor, que a Tua alegria é nos fazer alegres nessa terra. Senhor, olha essa mãe que tem Te clamado. Olha esta mãe que tem lhe buscado. Senhor, olha com teu olhar de misericórdia para este pai que tem buscado pelo seu filho. Jesus, esta mãe já não aguenta mais. Ela tem te buscado de todas as formas, Senhor, entregando a sua família nas tuas mãos. Meu Jesus, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades que estão pelo ar. Em nome de Jesus, liberta este menino, liberta esse jovem, liberta esta menina, liberta essa jovem. Jesus, essa pessoa que está sendo escravizada pela cocaína, que está sendo escravizado pelo crack, que está sendo escravizado pelo álcool, que está sendo escravizado pelo lesbianismo, que está sendo escravizado pelo homossexualismo. Nós vamos contra Ti em nome de Jesus. Não aceitamos ver os nossos filhos nas mãos dos inimigos. Senhor, liberta. Entra com a Tua provisão nessa hora. Jesus, hoje foi a última vez que essa mãe chorou por este jovem. Jesus, age agora. Entra com providência. Nós estamos Te clamando, Te buscando, porque cremos que Tu és o Deus da provisão. Quebra os grilhões, quebra as correntes, quebra as cadeias, e que esta família possa voltar a sorrir. Este que está afastado vai voltar para os Teus caminhos hoje. Este que saiu vai voltar para a casa do Senhor hoje. A ordem foi dada no mundo espiritual. Demônio, tu não tem autoridade sobre esta pessoa. Esta pessoa tem um pacto com o Senhor Jesus, porque existem joelhos que estão dobrados pedindo ao Deus Todo-Poderoso na batalha. Começa a abraçar o teu milagre agora, porque o Senhor já entrou com providência na tua casa. Começa a enxergar o teu filho te pedindo perdão e dizendo: mamãe, você tinha razão. Começa agora a enxergar o teu milagre. Jesus, muito obrigado, porque estamos sentindo o teu bálsamo neste lugar. Muito obrigado, porque estamos sentindo que o Senhor está operando.
Estamos sentindo o teu mover neste lugar. Deus Todo-Poderoso, esta mãe vai poder dizer hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abraça o teu milagre. Quando o teu filho ou teu marido chegar na tua casa, pega ele pelo braço, leva para a tua família ver e diz: olha, não foi esse que você disse que não tinha jeito? Não foi esse que você falou que era um caso perdido? Olha o que Deus fez na vida dele. Creia que você está levando o teu milagre hoje. Creia que hoje foi o dia especial para a tua família. Vá para o teu lugar dando glória a Deus. O que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na tua também. O que Deus fez na minha casa, Ele vai fazer na tua casa. Porque o Senhor não mente. Ele te prometeu e Ele cumpre. Aleluia. Para quem via uma dançarina de funk, hoje eu sou uma mulher abençoada. Deus tem me feito uma mulher abençoada nesta terra. Olha só. Eu tô na bênção, eu tô abençoada. Eu sou. Eu tenho gozo e paz, sou feliz demais. Deus me abençoou. Deus te abençoou também? Vale a pena levantar as tuas mãos e glorificar a Ele? Eu tô na bênção, sou mulher abençoada, lavada, santificada pelo sangue de Jesus. Eu fui chamada, escolhida, eu sou ousada. Eu fui liberta e comprada pelo sangue lá da cruz. Pode louvar, falar o que quiser de mim. Se Deus me separou assim, deixa eu ser abençoada. Eu tô na bênção, sou mulher abençoada, lavada, santificada pelo sangue de Jesus. Eu fui chamada, escolhida, eu sou ousada. Eu fui liberta e comprada pelo sangue lá da cruz. Pode louvar, falar o que quiser de mim. Se Deus me separou assim, deixa eu ser abençoada. Tem muita gente que não gosta do meu jeito, só enxerga o meu defeito, só ele que é o tal. Na minha frente é meu irmão, é meu amigo, mas quando saio de perto me critica e fala mal. Isso é praga que cresce no mesmo trigo, como disse Jesus Cristo, não pode ser arrancada. Existem muitos bem melhores do que eu, mas se Deus me escolheu, deixa eu ser abençoada. Eu sou mulher abençoada, lavada, santificada pelo sangue de Jesus. Eu fui chamada, escolhida, eu sou ousada. Eu fui liberta e comprada pelo sangue lá da cruz. Pode louvar, falar o que quiser de mim. Se Deus me separou assim, deixa eu ser abençoada. Não esquenta não, querido irmão. Se Deus te chamou, o teu negócio é com Deus. O que importa é o que Ele pensa de você. Na minha frente é meu irmão, é meu amigo, mas quando saio de perto me critica e fala mal. Isso é praga que cresce no meio do trigo, como disse Jesus Cristo, não pode ser arrancada. Existem muitos bem melhores que você, mas se Deus te escolheu, hoje tu é abençoada. Eu tô na bênção, sou mulher abençoada, lavada, santificada pelo sangue de Jesus. Eu fui chamada, escolhida, eu sou ousada. Eu fui liberta e comprada pelo sangue lá da cruz. Pode louvar, falar o que quiser de mim. Se Deus me separou assim, deixa eu ser abençoada. Eu tô na bênção, sou mulher abençoada, lavada, santificada. Eu fui chamada, escolhida, eu sou ousada. Eu fui liberta e comprada pelo sangue lá da cruz. Pode louvar, falar o que quiser de mim. Se Deus me separou assim, deixa eu ser abençoada. Deixa eu ser abençoada. Amém.